Boa noite. Glória a Jesus. Mas vamos começar a orar nessa noite. Nosso Deus é tão bom, Ele é fiel, Ele é justo. E Ele é um Pai para nós. Então a nossa oração sempre chega diante do nosso Pai. Então eu não sei, você que está comigo pela internet, não sei o que você está precisando, mas de uma coisa eu sei, que hoje é noite de glória, é uma noite boa, é uma noite maravilhosa, porque o nosso Pai é bom, Ele é fantástico, Ele é um Deus incrível. E para nós é tão bom poder chamá-lo de Pai. Chamar Deus de Pai é honra para nós, é honra. Pai, nessa noite, receba a nossa gratidão. Receba o nosso louvor, nossa adoração. Que seja uma noite de transformação, de mudança para cada um de nós. O Senhor é tão bom, tão fiel, tão justo. O Senhor nos buscou. Estávamos mortos, perdidos, e o Senhor nos encontrou. Obrigada por essa noite gloriosa, noite de paz, noite de alegria, noite poderosa, noite maravilhosa. Obrigada por essa noite fantástica, Pai, aonde a Tua palavra nos levanta. A Tua palavra é um bálsamo sarador, a Tua palavra nos encoraja, a Tua palavra nos faz andar sobre as águas. A Tua palavra, Pai, ela traz à existência aquilo que não vemos ainda, porque sabemos que de maneira extraordinária o Senhor tem nos buscado, o Senhor tem se revelado a nós, Pai. É cheia de glória a Tua palavra é cheia de glória, a Tua palavra é cheia de poder. O Senhor não está surdo ao clamor do nosso coração, o Senhor não é tardio em nos responder, o Senhor não é tardio em nos responder, o Senhor sempre responde, e o Senhor está transformando e mudando cada um de nós. O Senhor trabalha incansavelmente, dentro de cada um de nós, Pai. Obrigada por essa noite de milagre. O Senhor faz com que a Tua palavra revelada ao nosso coração seja milagre, seja poder. Nada é impossível àquele que crê. E nessa noite, Pai, o nosso coração se alegra, porque são portas que se abrem diante de nós. Aquilo que parecia tão impossível, tão difícil, aos nossos olhos era impossível. Mas não diante dos Teus olhos, não diante do Teu poder que é imensurável. E a Tua glória cobre a terra. A Tua glória cobre a terra. Obrigada por cada pessoa que está comigo. Obrigada por cada resposta de oração. Obrigada pelo mover maravilhoso do Teu Espírito Santo nessa noite. O Senhor é doce, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. Que a palavra seja reveladora ao nosso coração nessa noite. Que as pessoas se alegrem com a palavra. Que elas saiam daqui com alegria no coração, sabendo quem elas se tornaram em Cristo, quem elas são. Obrigada pela palavra que penetra em nós e traz revelação, traz cura, no poder de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Eu quero falar nessa noite sobre nascer de novo. Não vou falar de maneira específica sobre nascer de novo, mas eu quero deixar bem claro para cada um de nós o poder que há em nascer de novo. Principalmente se alguém pergunta para você, como que alguém consegue chegar ao céu? A resposta é bem prática, tem que nascer de novo. Por que tem que nascer de novo? Por que é importante você entender isso? Porque eu vejo que nós temos muitos irmãos que estão na igreja, mas eles não entenderam ainda o que é nascer de novo. Nasceram de novo, mas na mente deles, nascer de novo é ter a religião certa. Nascer de novo é ser evangélico para muitos. Só que não é real. Não é real.
Nesse exato momento, enquanto eu falo com vocês, tem muitos evangélicos, pastores que já morreram e estão no inferno. Mas por que eles estão no inferno? Porque não nasceram de novo. Eles eram profissionais da fé, aceitaram uma religião como algo bom para eles. Só que você precisa entender o que foi que aconteceu no Jardim do Éden. Se você não entende que é importante nascer de novo, você não se importa com as pessoas que estão perdidas por aí, mortas. Sua própria família está morta, mas você não se importa. Porque você não entendeu ainda que o inferno é real. Porque você não entendeu ainda que se não tiver o nome escrito no livro da vida, porque existe um livro, a Bíblia diz que existe um livro chamado Livro da Vida, que no final de tudo, esse livro será aberto. Se o seu nome não estiver no livro da vida, você estará perdido para sempre. Então a pessoa não chega ao céu, não vai entrar no céu, porque ela tem um padrão de moralidade impecável. Ela não vai entrar no céu porque ela dá sopa para os pobres, porque ela é bondosa. Ela não vai entrar no céu porque ela visita os doentes e enfermos. Ela não vai entrar no céu porque ela nunca perdeu um culto. As pessoas só vão entrar no céu se elas nascerem de novo, tiverem a mesma natureza de Deus. Então, qual é a pergunta certa que você deve fazer para as pessoas, se você quer ajudá-las? Quando elas começam a perguntar para você sobre a sua religião. Não é explicar sobre a sua religião, é perguntar para ela, você já nasceu de novo? Não, eu sou da igreja tal, meu pai é pastor. Sim, você já nasceu de novo? Olha, eu nasci na igreja. Sim, mas você já nasceu de novo? Porque ela tem que saber se ela nasceu de novo ou não. Mas como que nasce de novo? Entendendo por que tem que nascer de novo. Então a gente vai lá para o Jardim do Éden. Quando você começa a ler Gênesis, o livro de Gênesis é muito revelador. Se você nunca leu Gênesis, eu lhe aconselho a ler Gênesis. Não tentando entender com uma mente natural, mas deixando o Espírito Santo formar uma imagem dentro de você. Em Gênesis, Adão foi criado filho de Deus. Deus criou todo um jardim, criou tudo maravilhoso, perfeito. Por último, criou Adão e colocou Adão no jardim. Vou colocar Adão e Eva, porque Eva veio de Adão. Então, um casal perfeito, nascido com a natureza de Deus, estava no jardim. Satanás usou o livre-arbítrio deles para fazê-los morrer espiritualmente. Então eu quero dizer para vocês que salvação se perde. Aquela teoria, aquilo que as pessoas falam que nasceu uma vez, nasceu para sempre, não é real. Você pode perder a tua salvação se você não segurá-la verdadeiramente. E quando ele estava no jardim e Adão, infelizmente, fez a escolha errada. Quando Adão desobedeceu a Deus, porque sempre houve leis regendo a nossa vida. Lá no jardim só tinha uma lei para Adão obedecer, para ele não morrer espiritualmente, que era não coma daquela árvore. Se você comer do fruto daquela árvore, que nós não sabemos qual árvore era, as pessoas falam maçã, mas não é a maçã. Ninguém sabe qual fruto era. Comeu de um fruto de uma árvore que não era para comer. Naquele exato momento, Adão e Eva morreram espiritualmente. E fisicamente também a contagem começou. Porque não era para eles morrerem fisicamente, nem espiritualmente. Então, naquele dia, no Jardim do Éden, Adão e Eva morreram. A natureza deles foi mudada. Eles passaram a ter a natureza de Satanás. Por isso que todos nós nascemos com uma natureza de pecado, não é nossa culpa.
Nascemos com uma natureza de pecado porque Adão e Eva, os nossos primeiros pais, fizeram a escolha errada. Então pensa, o mundo inteiro, só existia um casal no mundo inteiro. A glória de Deus enchia a terra, só tinha aquele casal. Eles começaram a povoar a terra. Então começa a pensar, eles morreram. No 3º capítulo de Gênesis, eles morreram. E ali, Deus mostrou como o homem seria salvo. Chamou os dois e chamou Satanás e falou para eles, olha, por sua causa, Adão, a terra se tornou maldita. A morte entrou por causa do pecado. E Deus deu o julgamento e mostrou como o homem, na época de Adão, seria salvo, iria para o céu. Porque você nunca pensou que os homens lá morriam, mas para onde eles iam? Iam para o céu ou para o inferno. Para o seio de Abraão ou para o inferno. Do mesmo jeito que acontece hoje. Só existia um casal e eles morreram espiritualmente. E começaram a morrer fisicamente também. E ali Deus contou como é que o homem seria salvo. Por fé, crendo que um dia a semente da mulher iria esmagar a cabeça de Satanás. Pensa, é um golpe mortal quando alguém atinge a cabeça de alguém. Então, a sentença, Jesus veio e esmagou a cabeça de Satanás. Então, a partir daquele momento, todos os descendentes de Adão e Eva, eles teriam que ensinar o seguinte, olha, lá não existia lei, os 10 mandamentos. Só existia uma lei dada a eles. Vocês vão ter que crer, vocês vão ter que, a partir de hoje, acreditar que vai chegar o Salvador, que vai nascer da mulher, de Eva, o descendente, que vai esmagar a cabeça de Satanás. Porque a partir daquele dia, quando a morte entrou no planeta, a morte começou a reinar. Mas como que a morte reinava? Por meio da antiga natureza, dessa natureza caída do homem, que era a mesma natureza de Satanás. Então, quando Deus falou dos seus descendentes, eu vou colocar inimizade de Satanás, entre os seus descendentes e o descendente da mulher, está dizendo, olha, quais são os descendentes de Satanás? Todos nós que um dia nascemos neste planeta, com a natureza caída, Satanás reina por meio dela. Por isso que ele domina a raça humana, que está aprisionada em uma natureza caída, de trevas. Quando Jesus disse para os fariseus, vocês são filhos do diabo, não estava xingando os fariseus. Era uma constatação, dizendo, olha, vocês não entendem. Vocês têm uma natureza do pai de vocês, que é homicida desde o começo. Então, você entende hoje por que tantos Hitlers aparecem no mundo. Como Satanás consegue? Pela natureza caída. Então, não é para você ficar espantado quando você vê pessoas matando outras pessoas. De onde vem isso? Da natureza caída, que é homicida. Então as pessoas matam porque são homicidas, têm uma natureza caída. Você que nasceu de novo tem que entender que aquela pessoa que está matando está aprisionada em uma natureza de morte. Satanás reina na vida dela por meio da natureza de morte. Então, os seus olhos para com essa pessoa não é igual aos olhos do mundo. Você sabe que ela precisa nascer de novo. Eu quero nessa noite que você comece a acordar para essa vida, essa natureza que você tem. Aos 28 anos de idade, eu nasci de novo. Eu saí da morte para a vida. Há muitos anos. Só que quando eu nasci de novo no meu quarto, eu entendi, não como eu entendo hoje, que eu precisava da verdade. Eu quis a verdade. Nessa noite eu quero te empurrar para você começar a entender que tudo que importa neste mundo são pessoas. Você não pode negligenciar a vida de Deus que está em você. O que você está fazendo com a vida de Deus em você?
Você tem que entender que essa vida é para gerar outras vidas. Que tudo em você tem que buscar que as pessoas nasçam de novo. Então, o que você está fazendo para que isso aconteça? E quando eu falo isso, não estou falando para você ir para a praça evangelizar, porque eu já pensei assim. Só se Deus não mandou você para a praça evangelizar, isso é obra morta, não vai adiantar de nada, é perda de tempo. Porque quando Deus manda você, alguma coisa vai acontecer, Ele tem um plano para você. Todos nós, quando nascemos de novo, nascemos bebês, como o Bruno. Ele é um bebê, você olha para o Bruno, ele tem mãozinha, ele tem pezinho, olhinhos, mas ele é um bebê. Eu não posso dar a chave do meu carro, ele tem mãe e fala, Bruno, tira meu carro. Ele não entende. Mas ele tem pés, mãos, eu olho para ele, ele é perfeito. Só que ele é imaturo. Então, uma árvore imatura não dá fruto. Nós somos comparados a árvores. Então, você tem que começar a olhar para você e entender que o Espírito Santo está trabalhando incansavelmente em você para você amadurecer, crescer, acordar, despertar para o Evangelho, para a sua própria vida. Você pratica a palavra com você. Por isso, quanto mais livre da religião, o que é religião? É religar a Deus. Então, o diabo, naquele dia, no capítulo 3 de Gênesis, ele teve uma ideia brilhante. Eu acho que foi brilhante. Quando Deus matou o animal e cobriu a nudez de Adão e Eva, e disse para eles, olha, a salvação só é por meio de uma pessoa, o descendente que vai vir de Eva. Esse descendente vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Para vocês irem para o céu, todo mundo tem que morrer crendo nisso, que Jesus vai vir. Assim que eles chegavam no céu, crendo que Jesus viria, que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça de Satanás. Assim, crendo assim, ensinando os seus descendentes dessa maneira, todos eles iriam para o céu. Só tinha uma lei para eles acreditarem e chegarem no céu, na época de Adão, até chegar a lei. Aí foi chegando Abraão, foi chegando Moisés, e foi tudo sendo acrescentado. Por que eu posso cumprir os 10 mandamentos hoje? Qual é a lei que rege hoje a minha vida? Só tem uma lei que rege a minha vida hoje. Não peque. Você não precisa pecar, Rita. Simplesmente não peque. Porque você tem uma natureza igual à minha. Você pode não pecar se você quiser. Você tem um livre-arbítrio. Só tem um princípio. A lei da vida rege a minha vida e a sua que nasceu de novo. Por isso que você olha e você pode entender que você deve dizer não ao pecado, alimentando mais a sua nova natureza, se edificando em quem você é em Cristo, sabendo, olha como é maravilhoso, sabendo que Deus está com você o tempo todo. Deus quer te ensinar a ser uma excelente dona de casa, uma excelente mãe, ajudadora. Deus quer te ensinar a ser um empresário maravilhoso, que está buscando que todos os seus empregados, que estão sob as suas ordens, nasçam de novo. Todos nós temos que ser investidores do reino de Deus. Todos nós. Porque Deus investiu em mim, investiu em você por meio de Jesus. Então o diabo que Satanás quer? Matar, roubar e destruir a nossa vida. E ele pode? Não, não pode. Jesus veio e esmagou a cabeça dele. Ele reinava por meio da morte. Satanás reinava por meio da morte, da nossa antiga natureza. Só que hoje, você tem que acordar sabendo que você tem um chamado, uma nova natureza, que o Espírito Santo está com você, te ensinando, que você tem 24 horas do dia para praticar com quem? Com teu marido, com teu filho, com a tua mãe, com teu pai, com teu vizinho, com as pessoas que estão cruzando a sua vida, com os seus empregados. Como que você trata os seus empregados? Você é generoso?
Você tem um coração para alcançar os seus empregados? Você ora por eles? Você é uma carta lida diante deles? Você olha para o seu marido e sabe que ele não nasceu de novo, que ele está preso numa religiosidade, você faz o quê? Você ora por ele? Você abençoa a vida dele? Você está se apartando daquele caminho escorregadio, andando em santidade diante dele? Sabendo cada oportunidade, se você recebe uma pessoa na sua casa, que grande oportunidade para você expressar o amor do Pai. Você tem que começar a entender que você não é uma pessoa qualquer. Que você tem a mesma natureza de Deus porque você nasceu de novo. E que os seus amigos, que você sabe muito bem, que não são nascidos, precisam nascer de novo. E Deus está contando com você e comigo. Agora, eu vou ganhar o meu amigo que bebe sentando com ele e bebendo também? Não, nunca, porque eu já perdi a minha chance. Eu não sou igual a ele. Ele tem que olhar para mim e saber que eu não sou como ele, que eu tenho domínio sobre a minha carne. Não é bebendo com os amigos que você vai conseguir conquistar teus amigos. Você tem que mostrar para eles que você não precisa de bebida. Não é isso que te faz feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. E tem que saber que existe um mundo inteiro para que Deus possa usar você e a mim para ganharmos. Pensa em Paulo. Pensa na vida do apóstolo Paulo. Paulo refutou tudo como perda para ganhar a Cristo. Paulo sabia que este mundo estava morrendo. Que nesse mundo o que era mais importante é gastar a vida atrás dos perdidos. É fazer algo para que perdidos sejam alcançados, mas não da sua mente natural. Indo naquele quarto, passando tempo com o Pai Celestial, deixando Deus colocar no seu coração exatamente o que tem que ser feito. Você tem que aprender a investir em você mesmo, orando no Espírito Santo, lendo a palavra, jejuando, lendo a Bíblia, confessando quem você é. Eu sou filha do Deus Altíssimo, coroada de graça, misericórdia. Então pensa, quando Deus protegeu a semente, no 5º capítulo da Bíblia, Deus olhou e falou, meu Deus, a carne do homem está tão pecaminosa, tão maligna, que se eu não tomar uma providência, o descendente não vai conseguir chegar. De tão maldosa que estava a terra. Você quer saber como que é o retrato da antiga natureza, das pessoas que ainda não nasceram de novo, o potencial que está nelas para fazer coisas erradas? Pega comigo Romanos capítulo 1. Olha como que é o retrato da velha natureza. Romanos capítulo 1. O livro de Romanos é tremendo. Romanos capítulo 1. Paulo começa a falar, Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele começa a falar que ele não tem vergonha do Evangelho. Então não tenha vergonha do Evangelho. Quando as pessoas perguntam para você, quem você é? Sou filha de Deus. Sim, mas qual igreja que você pertence? Eu pertenço à família de Deus. Eu congrego com um grupo de irmãos que se reúnem 2 vezes por semana lá na rua Voluntário Vitoriano Borges 556. E é muito bom a gente ler a palavra, e nós adoramos, nos encorajamos a nos edificarmos, a amadurecermos, crescermos, porque nós já entendemos que árvores imaturas não dão fruto. Então precisamos crescer, amadurecer. Porque quando uma árvore começa a crescer e amadurecer, quando a árvore dá os seus primeiros frutos, nunca mais elas param de dar frutos. Você vai podando a árvore, tem a poda. Quem nos poda é o próprio Pai, para que você dê mais frutos. Não existe esforço, você continua dando fruto, dando fruto, dando fruto. Naturalmente. Porque você começa a se enxergar como Deus te enxerga.
Deus quer que você faça algo, não da sua cabeça, que Ele já planejou para você antes da fundação do mundo. Um plano perfeito. Tudo que Ele precisa é que você seja como Maria, aos pés de Jesus, passando tempo, ouvindo a instrução, para obedecer a instrução, conhecendo o coração do Pai para você. Se você quer conhecer a Deus, olha para Jesus. Aí você começa a pensar, você já leu nos evangelhos Jesus colocando doença em alguém? Você já viu alguém pregar que, lendo na Bíblia, lendo na Bíblia, Jesus mandou uma doença para ciclano. Jesus mandou uma doença para tal pessoa. Jesus mandou doença para alguém. Vocês já leram? Não. Então agora eu te pergunto, alguém chega para você e fala, Deus está mandando doenças. Você vai acreditar? Não. Porque isso é mentira. Deus não manda doença para ninguém. Doença não é de Deus. Doença é obra de Satanás. Por isso que na primeira epístola de João, João diz, Jesus veio desfazer as obras do diabo. Então não acredite. Quando você ouve alguém dizer, você está doente porque Deus está pesando a mão sobre você. Que ela fala é maligna e é carnal. É de uma pessoa religiosa que não conhece o coração de Deus. Porque não é bíblico. Aquela pessoa fala de algo que ela não conhece. Deus não traz medo para você. O primeiro sentimento que Adão teve no jardim foi medo. Tive medo e me escondi. Então você vai se esconder de Deus? Não. Deus quer fazer mal para você? Não. Nós temos que correr para Deus, não correr de Deus. Deus quer que você passe fome, fique na miséria? Não. Porque miséria, tudo isso é obra de Satanás, da morte que opera no planeta. Então, como que eu vou sair da miséria? Sendo como Maria, vou lá para o meu quarto. Pai, eu te agradeço. Porque Davi disse que nunca viu um justo mendigar o pão. Eu não vou ser o primeiro. Eu te agradeço porque o Senhor multiplica tudo que eu faço. O Senhor é um Deus bom. Obrigada, Pai, porque é o Senhor que está abrindo caminhos para mim no meio de toda essa dificuldade. Eu confio em Ti. Tu és o meu bom pastor. Eu te amo, Pai. Eu te agradeço. O Senhor é um Deus bom. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem respostas para a minha empresa, resposta para os meus negócios. Tu tem respostas para os meus amigos. Porque Deus tem a resposta para nós. Então, onde que eu vou buscar a resposta? Em Deus. Não fora de Deus. Então, vamos ver o retrato da antiga natureza, de um homem caído. Romanos 1, a partir do 16, Paulo fala assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é poder de Deus para quê? Para a salvação. Mas, de todo aquele que crê. A pessoa tem que crer para ser salva. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. E aí ele começa a descrever a ira de Deus contra essa velha natureza. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então você olha toda a criação, você olha o sol, quem criou o sol? Deus. O mar, tudo que você enxerga,
diz para você que existe um Criador. Então, quando você falar que você não crê em Deus, é indesculpável. Não tem desculpa. Porque toda a criação revela Deus. A noite revela para mim que existe Deus. O dia revela para mim que existe Deus. Alguém criou o dia. A teoria do Big Bang é uma teoria. Teoria não é verdade. Não viemos do macaco. Aliás, preste atenção no que eu vou falar para você. A ciência estuda o mundo morto, o mundo caído. A ciência não consegue estudar antes como era no Jardim do Éden, porque não existe mais como era no Jardim do Éden antes da queda do homem. Então, tudo que a ciência faz é estudar um planeta morto. É descobrir coisas mortas, que estão operando na morte. Então, não fique se gabando da ciência. Ciência nunca vai conseguir provar Deus. Até isso, até uma piada. Nós temos que entender que tudo revela Deus para mim. Eu não preciso de nada. A criação, sem abrir a boca, diz para mim, Rita, alguém criou isso. Alguém criou, essa árvore existe até hoje, porque a semente, a primeira semente, veio lá do Jardim do Éden. No 5º capítulo da Bíblia, estava o mundo tão cheio de maldade do homem. E Deus olhou e existia uma família, Noé. E Deus começou tudo de novo por meio de Noé. E aquelas 8 pessoas que começaram novamente o mundo. A glória de Deus encheu toda a terra. Só 8 pessoas começaram novamente a povoar a terra, falando a respeito de Deus. Nunca, nenhuma geração passou por este mundo sem ter alguém anunciando que Deus é real. Nenhuma geração. Então nós temos que começar a abrir o nosso entendimento. Começar a pensar, Deus me ama, eu nasci de novo, o meu nome está escrito no livro da vida. As pessoas precisam de Deus, precisam nascer de novo. O meu filho não precisa de uma religião, o meu filho tem que nascer de novo. Eu não vou pregar religião para o meu filho. Vou pregar para ele o seguinte: o Jardim do Éden é real, filho. Não é sua culpa você nascer um pecador. Olha para o Bruno no colo da Zuleika. Eu tenho que saber que o Bruno não é um pecador. Que ele tem uma natureza do jeito que eu vou ler aqui, em potencial. Mas graças a Deus que o Bruno nasceu numa família que conhece a Deus, que vai o quê? Disciplinar a natureza dele, corrigi-lo até ele chegar aos 7 anos, não deixar o Bruno entregue à sua própria sorte, à sua carne, à sua natureza velha, às suas manhas e birras, porque isso é morte para o Bruno. E eu vou ensinar o Bruno a respeitar o pai, respeitar a mãe. Eu vou ensinar o Bruno como que ele tem que andar em um caminho perfeito, porque se você ensina a criança a andar nesse caminho, quando ela for velha, não vai se desviar desse caminho. Então, Bruno precisa ser amado de verdade pelo pai e pela mãe, para corrigi-lo em amor. Não deixá-lo à sorte, entregue à própria natureza dele, caída. Porque quando ele começar a falar, a Zuleika vai descobrir que um dia o Bruno vai contar uma mentira e ela vai pensar, de onde veio isso? Da natureza caída dele. Na hora ela vai saber. Por que ele está me mordendo? Da onde ele aprendeu isso? Da natureza caída. Quem ensinou ele a se atirar no chão e fazer birra? A natureza dele. É a mesma natureza que tem um pássaro. Quem ensinou o pássaro a voar? Não tem escola para pássaros. Natureza do pássaro. Ele voa. Você perguntar para o pássaro, como que você voa? Não sei, eu voo. Alguma coisa dentro de mim diz que eu posso bater as minhas asas e voar. Agora, tem alguma coisa dentro de mim que diz, Rita, se você pular desse muro, dessa altura, você vai se esborrachar no chão. Você não voa, você não é pássaro. Você tem dentro de você uma natureza nova que diz, está errado. Não fale assim. Não minta. Não tire vantagem
Não aumente um conto. Quando você aumenta um conto, isso é mentira. Eu quis só florear, é mentira. Fale a verdade. Conte a verdade, não fique floreando, é mentira. Os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Comece a treinar. E aí o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Olha o retrato da antiga natureza. Ela se entrega à carne. Ela é morta, ela faz o que ela tem vontade. Ela diz, Deus é amor. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Deus é amor. E Deus me ama. Sim, Deus te ama. Só que Deus não ama o pecado. Por isso Deus quer te livrar do pecado. E Ele enviou Jesus. Quando Deus falou no Jardim do Éden que ia esmagar a cabeça de Satanás, o descendente, e ele começou, e Adão sabia que quem criou tudo, Adão sabia, era Deus. Deus estava dizendo para eles, olha, estava dando já os 3 mandamentos naquele jardim. Adorem somente a mim, eu sou o único Deus verdadeiro. O caminho de volta para casa é por meio do meu filho, esse descendente da mulher. O sangue vai ser derramado. Ele é o meu cordeiro. Ele é o meu cordeiro que purifica pecado. E falou, por isso não tem imagem diante de vocês. Nenhuma imagem. Vocês façam e adorem. Ele já começou a falar para eles a respeito deles adorarem somente a Deus. Não fazer imagens para eles adorarem. Ele começou a citar para eles quem era o verdadeiro Deus. E Adão ia ensinando os seus descendentes. E nós vemos que depois que Caim matou Abel, a próxima pessoa da família de Adão que começou a adorar a Deus novamente foi Sete. Jesus veio da descendência de Sete. Que estava lá, e Noé veio da descendência de Sete. E Noé começou um novo mundo. E a glória de Deus encheu a terra. Você lê Gênesis, você vai ver que Caim ensinou os seus descendentes a viverem sem Deus nessa terra. A viverem pela sua própria força. É por isso que Deus dizia, não permita que teus filhos se casem com os descendentes de Caim. Porque eles vão se contaminar e vão adorar outros deuses. É por isso que você tem que entender. Se der tempo, eu quero ler Marcos, uma passagem maravilhosa onde Jesus estava em Cafarnaum pregando em casa e 4 homens abriram o telhado e desceram uma pessoa diante de Jesus para ser curado, um paralítico.
Eu fico pensando, quando eu leio essa passagem, como que é bom você ter amigos que conhecem Jesus. Como é bom se cercar de pessoas que conhecem Jesus. Você se cerca de pessoas que conhecem Jesus? Você está com pessoas que conhecem Jesus? Porque essas pessoas vão te levar e vão te ajudar. Seja uma pessoa assim para ajudar outro. Leve essa pessoa que você sabe que precisa nascer de novo. Leva para Jesus. Não leve para uma religião, leve para Jesus. Porque Jesus não é religião. No Jardim do Éden, Deus não falou de religião. Satanás, sim, quando viu que Deus disse, só haverá um caminho de volta. Satanás diz, opa, eu vou abrir uma porção de caminhos diante do homem. De filosofias orientais, de ideias maravilhosas. Vou dizer para ele, seja bom, faça caridade, você vai chegar no céu. Está mentindo para você. Sem nascer de novo, não vai entrar no céu. Esses dias eu falava para uma pessoa, ela tem um pai, o pai dela tem 96 anos. E eu disse a ela, seu pai nasceu de novo? Ela disse, meu pai é muito religioso. Eu falei, quando ela falou isso, eu falei, não nasceu de novo. Aí eu tornei a perguntar no telefone, seu pai nasceu de novo? Porque se ele não nasceu de novo, ele tem 96 anos. Se você ama seu pai, pensa, 96 anos nessa terra, morrer e ir para o inferno. E você sabe que se não nascer de novo, não vai chegar no céu. Seu pai pode ser um pai bom, um senhor de 96 anos, muito amável, muito educado, muito intelectual, fala muitas línguas, não vai entrar no céu, se não nascer de novo. Se você ama seu pai, sente perto dele na cama e diga, pai, o senhor nasceu de novo. E eu vou te contar, pai, por que é que temos que nascer de novo. E você vai contar que lá no Jardim do Éden, Adão caiu e o pecado entrou no mundo. E todos nós nascemos mortos. E só Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O senhor tem que nascer de novo, pai. Não é a tua religião que vai te levar para o céu. Não é a tua caridade, pai. Não é o teu intelecto maravilhoso. Não são os seus títulos na parede que te levam para o céu. De honra ao mérito. Tem que nascer de novo. Você tem que entender isso nessa noite. Que Deus conta com você e comigo para anunciar ao mundo que eles têm que nascer de novo. Um evangelho de poder. Não só de palavra. Eu tenho buscado todos os dias que o evangelho que eu esteja ministrando não seja só de palavras, mas de poder. Para isso eu preciso todos os dias me submeter à verdade da palavra, morrer para as minhas próprias vontades, para que a vida de Deus flua de mim. Então não é agradando o teu marido que ele vai entrar no céu. Não é fazendo de conta porque ele é bonzinho, porque ele deixa você ir para a igreja, que ele vai para o céu. Ele não vai para o céu se ele não nascer de novo. Se ele não entender o poder do evangelho. Nem a sua esposa, nem seus filhos, porque são bons, são educados, tratam você bem, te honram. Mas eles nasceram de novo? Comece a pensar sobre isso. Porque se não nascer de novo, não vai entrar no céu. E tem que ser algo que fica queimando dentro de você. Eu não sei você, mas quando eu passo pelas ruas de Lins, eu penso, meu Deus, será que essas pessoas nasceram de novo? Senhor, que elas conheçam o teu evangelho, eu estou em Lins. Usa a minha vida para que essas pessoas saibam que existe um caminho, um verdadeiro caminho que nos leva para casa. Pensa morrer e eternamente perdido para sempre, não tem volta. Não dá como você se matar do outro lado. Você nunca vai parar de existir. Nunca.
Pensa, daqui a 1 milhão de anos eu vou estar viva. E quem escolheu este lugar, eu tenho que escolher, porque Deus escolheu que eu esteja com Ele. Mas eu tenho que aceitar esse pedido de casamento de Deus. O noivo é Jesus. Você casa ou não casa com Jesus? Não dá para ficar meia boca. Namorando com Jesus, tem que casar com Jesus. Casamento. Tem um preço para entrar no céu. Casamento. Casar com Jesus. Sem casamento, não tem como entrar no céu. Nós temos que começar a pensar, e olha só, versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, está vendo? A carne tem um potencial para matar, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. As crianças nascem com uma natureza para desobedecer os pais, você tem que saber disso. E tem que ajudá-los a vencer isso. Na disciplina, disciplina com amor, não irado. Mas tem que disciplinar a criança, porque é uma natureza caída. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não podemos aprovar. Achar tudo lindo. Você tem amigos que trocaram as suas relações íntimas por outro contrário à natureza? Não fique pensando que ele vai entrar no céu. Se você ama seu amigo, você trate de pregar novo nascimento para ele. Senão, sinto muito. Você não está sendo amigo, nem amiga. Mas ele é tão bonzinho. Então, se ele é tão bonzinho, queira que ele entre no céu com você. Nós temos que começar a pensar o poder do Evangelho nascer de novo. Pega comigo, Marcos. Antes que a chuva aumente e eu não consiga mais falar e a gente vai ter que orar só. Aleluia. Eu quero que vocês vejam, tenham essa imagem no coração de vocês. Marcos capítulo 2. Eu quero que vocês pensem que vocês precisam ter amigos nascidos de novo. Se você não tem amigos nascidos de novo, comece a pedir a Deus amigos assim. Amigos que te encorajam a permanecer na verdade, no caminho verdadeiro. Não amigos que estão te puxando para o mundo. Amigos que não te ajudam a crescer e amadurecer. E muitos amigos vão te deixar. Não tenha medo disso. Porque um dia eles vão olhar para você e vão querer ter o que você tem. Você precisa entender o poder de nascer de novo. Da importância de você alimentar isso. Deus é teu Pai. Comece a pensar, Deus é meu Pai. No Antigo Testamento, era uma sombra de Jesus. Deus não era pai de Davi, Deus era Deus de Davi. Porque Davi nunca teve a nova natureza, mas ele morreu crendo que um dia Jesus viria. Por isso Davi foi salvo. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno. E ficou 3 dias no inferno, no teu lugar, no meu lugar. E foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, ressurreto dentre os mortos, aleluia. De uma raça morta, ele foi o primeiro que Deus tirou da morte para a vida. Romanos fala sobre isso, Romanos capítulo 5. Por um homem entrou a morte, que foi Adão, mas pelo segundo Adão, que foi Jesus, entrou a vida. Jesus é o segundo Adão. E hoje nós vivemos, não mais na sombra,
Quando você olha o poder, a glória do reinado de Salomão, aquilo era uma imagem da nova natureza, que um dia iria acontecer em você e em mim. Quando Jesus fala nos evangelhos que aquilo que estava oculto seria anunciado aos quatro cantos, não ia ficar oculto, não dava para mais ocultar. Está dizendo, olha, vai chegar a nova natureza, não vai dar para esconder a nova natureza. Ela é luz que ilumina. O tempo todo, todas as parábolas de Jesus, todas, falava da antiga e da nova natureza. Ele veio anunciar o novo reino. Comece a abrir a sua mente para essa imagem poderosa do reino de Deus. Faça alguma coisa no reino de Deus. Não fique acomodado na tua vida. Comece a investir em você mesmo. Pai, eis-me aqui. Usa a minha vida. Tudo que eu tenho te pertence. O que é que o Senhor quer que eu faça? Eu quero ser participante. Eu quero que vidas sejam salvas. Faça alguma coisa. Não fique sentado, acomodado, como se só vir a uma reunião como essa, tudo bem. E a sua casa é salva? Seus amigos são salvos? Seus funcionários são salvos? Seus vizinhos são salvos? Sua rua é salva? Seu bairro é salvo? Sua cidade é salva? Seu país é salvo? Nós temos que continuar orando pelo Brasil, incansavelmente, porque Deus vai varrer a nossa nação em avivamento. Louvado seja o Senhor por isso. E aqui em Marcos, nós vemos que Jesus estava pregando. Vamos começar versículo 1, é rapidinho, depois a gente vai orar. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes o quê? A palavra. Jesus pregava a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Pensa, esse paralítico tinha 4 amigos que sabiam que Jesus podia. Tem amigos que conheçam Jesus. Vale a pena. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Percebe que fé se enxerga? Fé, ela não passa desapercebida. Jesus pensa, está pregando, de repente o teto se abre, um paralítico, 4 pessoas descem um paralítico. Jesus viu a fé deles. Eles criam que Jesus podia fazer. As pessoas enxergam a sua fé, a sua prática, sua confiança na palavra, porque você se comporta segundo a palavra de Deus, confessando de boca, de comportamento. Quem é seu marido? Meu marido é um homem de mãos santas, que me ama. Como Cristo ama a igreja, meu marido é meu marido. E Satanás não vai roubar a salvação do meu marido, ele é meu marido. E eu vou orar, e eu vou revelar pela minha vida que Jesus é real. Pelo meu comportamento, eu sou ajudadora idônea. Eu tenho veste de força e dignidade, eu não como o pão da preguiça. Eu tenho instrução de bondade na minha boca. Porque eu sou uma ajudadora idônea. Eu sou a mulher virtuosa que edifica o meu lar, não sou tola. Não vou destruir tudo com o meu comportamento sem fé, errado. A Bíblia, o Evangelho é diário. Você é filha, solteira, mora com seus pais? O que o solteiro faz? Cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. E a viúva, a verdadeira viúva, a verdadeira viúva está lá, orando, dando testemunho, ensinando as mais jovens a serem boas donas de casa. As mulheres casadas, irmãs mais velhas, estão ajudando, ensinando com o seu comportamento como respeitar o marido, como honrar o marido. Está tudo na Bíblia.
Evangelho é diário, é vida diária, não é só na igreja. Evangelho é poder. E Jesus viu a fé deles. Jesus vê a sua fé e a minha fé. Então nessa noite vamos pensar, vamos alegrar nosso coração. Eu não estou perdendo tempo, parece que as coisas não estão acontecendo, é mentira, a sua carne está mentindo para você. Está acontecendo sim, porque todo dia eu estou lendo a Bíblia, todo dia estou adorando o meu Pai, eu estou orando em línguas, sendo transformada, estou deixando o Espírito Santo purificar a minha carne, as minhas emoções. Eu estou lá erguendo as mãos, dizendo, Pai, obrigado, eu tenho uma família. A minha casa servirá ao Senhor. O meu filho é ensinado do Senhor, a minha filha. Eu não tenho medo, o Senhor é a minha resposta. Eu não vou fracassar nos meus planos, porque os teus planos são os meus planos, Senhor. É assim que você faz. Ah, mas o meu filho falou que eu sou péssima mãe. O seu filho está mentindo para você. Porque você é aquela mãe que ora todos os dias, sabendo que os seus filhos são ensinados do Senhor e grande a paz sobre eles. É você que dá os passos. Amém? Oh, aleluia. Vamos cantar, Marciana? Vamos adorar o nosso Pai. Enquanto a Marciana está cantando e orando, nós vamos nos alegrar. Vamos pensar, a glória de Deus enche a minha casa, a glória de Deus enche meu coração, Deus me ama, Ele é meu Pai, Ele é um Deus bom, está cuidando de mim, da minha casa. Eu tenho amigos que conhecem Jesus, aleluia. Né, Marciana? Amém. Uma amiga que conhece Jesus, aleluia. É hoje que vamos fazer vigília. Oh, glória. Até a chuva passar. Ó Pai, nós te amamos. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Obrigada, Pai, por seu amor leal. Obrigada, Pai, por sua fidelidade. Obrigada, Senhor, por essa noite. Acolhemos em amor a tua palavra. Ela é a verdade, Pai. Acolhemos em amor. Ela é vida, vida para o nosso corpo, saúde para os nossos ossos. Nós te amamos, Pai, nós te adoramos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, temos um coração grato, Pai. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Adoramos. Adoramos a Cristo que venceu. Adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Adoramos a Cristo que venceu. Te amamos, Jesus. Adoramos a Cristo que venceu. Obrigada, Pai, nós te amamos, nós te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te adoramos, Cordeiro Santo, pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos
que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa arrebentar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Nós te amamos, Jesus, te adoramos, Cordeiro Santo. Obrigada, Pai, por seu amor, Pai. Obrigada, Senhor. O Senhor nos amou primeiro, antes da fundação do mundo. Obrigada, Pai. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra o cedro. Se o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Se o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Se o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Começa a pensar no que você está precisando nessa noite. Comece a pensar no poder da voz de Deus. Comece a pensar que para você era impossível a conversão da sua casa, era impossível, mas não para Deus. Jesus é o Cordeiro Santo. Pensa nele, pensa no sangue purificador dele, pensa que ele é o provedor, ele é o provedor, o teu celeiro transbordando, você não terá falta de nada. Pensa, imagina, traga à memória o que te dá esperança nessa noite. O nome dos teus filhos escrito no livro da vida. A cura se manifestando no teu corpo. A cura. Porque Deus quer te curar nessa noite. Ele quer te salvar a sua casa. Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Abre a sua boca, fale em outras línguas. Oh, Ramá, choro, borabá. Ore no Espírito. Você que está comigo pela internet, que não ora em línguas, abre a sua boca, ore agora. Oh, rima, choro, borabá. Aquele que pede, recebe o Espírito de Deus. É para você que seja essa noite uma noite de glória para a sua casa, para o seu coração, para a sua vida. Porque Deus te ama e Ele é fiel. Amém?